Não adianta só um especialista em clima, em meteorologia, envolve outras coisas, tem a questão social, né, que é muito... Imagina, alguém chegar pra você e falar assim, Flávia, você precisa sair da sua casa, tá? Você em questão tá lá, de 50 anos. É porque você vai perder tudo, né? Eu tenho uma alternativa, mas assim, é a sua casa, você tem uma conexão, né? O seu lar, as suas coisas, o seu bairro. Então, assim, tem uma questão multidisciplinar que precisa ser olhada, mas é pra já, é pra ontem, né? Oi, gente! Estamos aqui para mais um episódio do podcast do Papo de Quinta. Eu sou a Flávia Erkenhoff, cofundadora do Papo. E, como vocês já sabem, o Papo de Quinta nasceu para fomentar o empreendedorismo e a liderança feminina. E é aqui que a gente está hoje. Então, eu vou apresentar para vocês nossa convidada. Luísa Bricali é doutora em Geologia, professora e pesquisadora da UFES. Metade brasileira e metade italiana, adora viajar, adora animais, adora praticar esportes e adora música. Então, Luísa, seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E a primeira pergunta que eu já faço é: por que geologia? Porque eu não sei nada sobre geologia e quero aprender hoje. Obrigado pelo convite, feliz de estar aqui também, poder falar um pouquinho da minha história de vida aí, né? Então, eu sempre fui uma amante da natureza, né? O meu pai era italiano, né? Minha família mora toda na Itália, por parte do meu pai. Os meus avós, parte da minha mãe, também são italianos, mas a família toda do meu pai está na Itália. E ele morava nos Alpes, né? E desde criança a gente ia lá. Então, eu sempre tive esse contato com as montanhas, os minerais, essa coisa assim da natureza. E sempre me encantou, desde pequena. E a minha mãe também é do interior aqui do estado, né? A gente ia passar as férias também no interior e sempre em contato com a natureza. Eu sempre morei no litoral, então sempre foi algo que me encantou bastante. Então, acho que foi daí que surgiu essa paixão, né? Pela geologia, pelo que eu faço, até pela ciência também. E a partir disso, o que mudou para você querer ser pesquisadora? Porque aí tem uma diferença você fazer a faculdade ou o que você faz pela sua carreira. Sim. Na verdade, eu acho que o pesquisador anda um pouco junto com o professor, porque desde a escola, eu sempre gostei muito de estudar, né? Isso é meu, assim, acho que eu herdei do meu pai. Meu pai era um cara que lia muito. Meu pai foi padre, na verdade, 9 anos, né? Quando ele estava na Itália, ele veio para cá como padre ainda, antes de conhecer minha mãe. E ele é filósofo de formação também. É porque os padres estudam, né? Filosofia, sociologia. Exatamente. E ele sempre foi muito rigoroso com a minha educação dos meus irmãos pra gente estudar, né? Tinha que estudar, chegava em casa com 9 e não tava bom. Ele falava só isso, eu lembro até hoje. Então, e assim, eu caía meio na pilha, né? De tipo assim, não posso, meu pai, eu tenho que chegar com 10. Eu não aceitava, né? Quando ele falava 9, realmente eu achava que era pouco. Então, eu sempre tive esse incentivo, mas ele falava num tom assim, você pode mais, o significado era esse, né? E eu sempre, desde novinha, eu gostava de... Né? Minha mãe lembra disso até hoje, né? Minhas amigas, meus amigos iam lá em casa e eu ensinava, já em casa, né? Quando eu estava na época, né? Ensino fundamental, ensino médio. E aí, isso, desde nova, tem dentro de mim. Então, aí com 17 anos já, eu entrei na faculdade, novinha, e eu falava com meu pai. Eu falei, olha, meu sonho e eu vou ser professora da UFES. E eu quero estudar na USP, que era o meu sonho, né? Estudar na USP, e quero estudar na Itália, porque a minha família era de lá e tudo mais. E aí eu me planejei e trilhei para poder seguir esse caminho e eu consegui. Isso que eu quero saber. Quais foram esses desafios para você alcançar esses sonhos que você galgou lá atrás? Porque acho que isso que a gente precisa entender sobre as histórias, né? Que existe uma jornada até a gente chegar lá. E construção de um sonho, né? É essa jornada. Porque o sonho, a gente, quando você consegue aquele sonho, você fala assim, tá, consegui. Mas a jornada até conseguir isso, que é exatamente o processo que a gente precisa aprender a lidar. Então, como que foi esse planejamento para você conseguir atingir esse sonho? Então, né, como eu disse, assim, meu sonho era ser pesquisadora e professora da UFES, não era nem de outra universidade, era da UFES. Eu queria voltar para o Espírito Santo, porque eu acabei saindo para fazer mestrado e doutorado fora, né? Mas a ideia era voltar. Então, para trilhar isso aí, assim, desde a faculdade eu já fazia curso de inglês, italiano,
Aí já me esforçava com relação aos idiomas, né? Que na academia a gente precisa bastante estar conectado com relação a isso aí. E ia para congresso, tudo que é congresso, sempre que eu tinha oportunidade eu podia. E, graças a Deus, meus pais sempre puderam me ajudar também. Então, eu acho que o incentivo dos pais, isso aí é uma coisa importante, que a gente tem que dar valor a isso. E eu tive essa oportunidade, os meus pais sempre me incentivaram a estudar e fizeram o que puderam para eu conseguir atingir o que eu queria. E o que eu sou hoje, eu devo isso, em grande parte, a eles, né? Então, em seguida, eu já emendei faculdade no mestrado, e aí fui embora para São Paulo, fui estudar na USP, onde sempre foi meu sonho, né? Eu queria estudar lá. E aí eu fiquei um tempo lá e, assim, passei os perrengues, né? De ter saído de casa, novinha. Eu tinha 21 anos quando eu entrei no mestrado, então ainda saí... Caraca, você era muito nova! Ainda saí uma menina, assim, né? Que não conhecia muita coisa do mundo, e fui para uma cidade grande, né? São Paulo. E foi um pouco assustador para mim no início. Mas eu estava muito feliz, porque a USP é um mundo, é uma cidade, É uma cidade, é a cidade universitária. E lá tinha tanta coisa, assim, legal, mas foi um divisor de água da minha vida, né? Quando eu fui para São Paulo. Acho que lá que realmente eu comecei a crescer como pessoa, como mulher e como profissional mesmo, porque eu comecei a me deparar com essas questões mais cruciais, digamos assim, da vida. E noites sem dormir, e lendo artigos só em inglês, né? Aqui eu, na faculdade, ainda não lia tudo em inglês, e assim, eu já estava estudando inglês, lia bem, mas mesmo assim, né, ler um artigo científico em inglês tem as suas dificuldades. Então, eu não conhecia ninguém na cidade, comecei a fazer amizade, eu sou fácil de fazer amizade, mas assim, São Paulo é muito grande, né? É diferente de Vitória, então é uma outra conexão entre as pessoas. Então, as noites sem dormir para poder conseguir fazer as avaliações, os seminários e participar das coisas, continuar indo para congresso. E a minha área de estudo era aqui, então, às vezes eu vinha para cá. Mas vinha pouco, né, na época, para poder passar férias com os meus pais, né? Vinha pouco. E aí eu terminei o mestrado, em seguida eu voltei para Vitória, mas fiquei menos de um ano aqui. Aí eu dei aula em algumas faculdades particulares, dei aula como professora substituta ainda, na UFES, um tempo. Mas foram questão de meses, né? E eu já sabia o que eu queria. Eu falei, pai, agora eu quero ir pro doutorado. E eles ficaram meio assim, porque viram que eu passei muito perrengue lá em São Paulo, em termos de crescimento pessoal, profissional, eu nada... acho, quando você falou São Paulo, é divisor de águas, né? Você foi com 21 anos. Isso. Eu fui pra lá com 18. E sair de Vitória e ir pra São Paulo é realmente É um impacto significativo na vida. Eu falo que eu tenho uma relação de amor e ódio com São Paulo. Eu também. Então, ótimo. Porque eu ia pra São Paulo como turista. E eu achava maravilhoso. Sim, maravilhoso. É outra pegada, né? Eu achava tudo ótimo. Nossa, eu vou mudar pra São Paulo, fazer faculdade lá. Que maravilha. Gente, quando você vai morar... são outros 500, eu falo. São outros 500. E aí você vira essa relação de amor e ódio, porque aí tudo começa a ser demais. E essa coisa que você falou da vida, né? Eu também aprendi muito... ainda mais com cara de novinho, voz mais infantil, que todo mundo acha que a mãe fez o filho esperto, né? Assim. Então eu aprendi realmente a ser gente lá, que é você por você. Você por você, isso aí. E aí eu vim pra cá, fiquei esse tempo, mas eu já estava pensando em, no final do ano, já tentar o processo seletivo pro doutorado. Aí eu fui antes, conversei com um professor que eu queria que fosse meu orientador, e falei para ele, olha, eu quero também fazer parte desse doutorado, eu quero fazer na Itália, porque é o meu sonho estudar lá. E aí eu acabei, só tinha uma bolsa de doutorado na época, eu passei em primeiro lugar, consegui a bolsa, então era para eu ir. E aí eu fui embora para o Rio de Janeiro, né? Eu fiz o meu doutorado no Fundão, né? Que a gente chama de Fundão, FRJ. E aí eu fiquei vários anos morando ali perto do Largo do Machado, ali. Tem uma irmã da minha mãe que mora ali, que me acolheu. Então lá já era uma outra pegada, assim, né? Já tinha um pouco uma cara de família. Eu tinha alguém perto aos domingos, não era tão solitário. E tem essa coisa, né? Assim, você falou da jornada aí. A gente que escolhe essa carreira
científica, né? Claro que outras também têm isso. Mas tem uns momentos muito solitários, que é você por você. Você tem que ficar ali lendo, estudando o dia inteiro, sabe? Se debruçada naquilo ali. E faz parte. Então, você entra sabendo... Você tem que ter muita resiliência, né? Você tem que querer muito, porque eu acho que desviar o foco... Assim, ainda mais hoje, que a gente tem tanta coisa em volta. Isso, pra se distrair, né? distrair. Nesse mundo. Tanta coisa legal, interessante. Você tem que realmente estar muito focada pra... Exatamente. Ficar nesse momento solitário e você com você mesmo, nos seus estudos, né? E tem dia que você não tá tão bom pra produzir, né? Igual escritor, né? Tem dia que você acorda bem, tem dia que às vezes tá tudo bem, mas não sai, né? Então, a vida do pesquisador, que também acaba sendo de escritor, tem isso também. Então, você tem que também se respeitar o seu tempo do dia que você tá, né? Então, eu fui pra lá, então, no doutorado já foi um pouco mais tranquilo nesse sentido, né? Aí, em seguida, eu fiz um processo seletivo para eu conseguir uma bolsa para eu poder ir para a Itália. Aí, eu fui para Roma e escolhi um orientador lá também. E passei um tempo lá fazendo parte do meu doutorado, que foi uma das épocas melhores da minha vida também. Aí, eu passava as férias na casa da minha família, né? Que, assim, eu estudei em Roma e a casa da minha família era, tipo, distância Rio de Janeiro, Vitória, mais ou menos, né? Mas era nas montanhas, onde eu mencionei aqui, que era a cidade do meu pai. E foi uma experiência muito legal, assim, foi uma das melhores que eu já tive na vida, foi muito bom. E aí eu voltei, ainda fiquei um tempinho lá no Rio, defendi o doutorado. Aí, em seguida, eu sempre quis retornar, como eu te disse, né? E voltei para Vitória, isso eu tô falando de anos, né? Tô resumindo uma história de anos. Aí voltei para Vitória sem emprego, sem nada, né? Mas sempre com aquele foco ali, eu quero ser professora da UFES. Mas nesse intervalo eu acabei... eles estavam pensando em abrir um curso de geologia na UVV. Aí eu fundei esse curso, montei toda a grade, fui coordenadora do curso e fiquei dando aula ali por um tempo. Ao mesmo tempo, eu tinha feito um concurso na época do doutorado. Aí eu fui para o governo do estado. Então, eu era professora da UVV, trabalhava no Instituto Jones, né, no Santos Neves, na época como especialista em geoprocessamento, que trabalha com informações, sistemas de informações geográficas, que são mapeamentos que você faz. E aí, abriu um curso na UFES, né? Saiu o edital, aí eu falei, não, é a hora. O meu sonho tá aí, eu preciso estudar. E aí, eu ficava estudando de 7 às 7. Eu acordava cedo e ficava estudando de 7 às 7. E ficava fazendo as provas, assim, eu pegava os editais antigos, como se tivesse, hoje é a prova do concurso. Aí eu ficava estudando dessa maneira. E fiquei meses, assim, e passei em primeiro lugar. Mais uma vez. O 9 que era pouco, sabe? Nossa, foi assim, também foi um outro marco também na minha vida, né? Porque eu atingi o que eu estava buscando há quase 10 anos, né? Se eu colocar aí na ponta do lápis, ou talvez até mais que isso, contando com a faculdade. Mas entre mestrado e doutorado foram quase 10 anos. E quase 10 anos nesse sentido que eu tô te falando, né? De abrir mão das coisas, de saber o que quer. E eu era muito novinha, então, né, eu queria sair, queria estar com meus amigos, queria namorar, queria estar com a minha família, mas eu tive que abrir mão disso tudo. Eu fui embora, ficava longe da família, dos meus amigos, de todo mundo, mas foi uma escolha que eu fiz. Eu não me arrependo, mas tem um sofrimento, faz parte da vida, né? Nem tudo tem a parte só boa, a gente tem que também saber administrar esse outro lado. Aí eu entrei na universidade, faz 10 anos, né, que eu tô na UFES, como professora, pesquisadora, e estou muito bem realizada. Eu adoro o que eu faço. Eu sou especialista em tectônica, terremoto, e adoro trabalhar com isso, é uma coisa que sempre me chamou muita atenção. Não, mas agora chamou a minha atenção, peraí. Como assim trabalhar com terremoto, que eu achava que o Brasil nem tinha terremoto? E agora estou falando como especialista em terremotos, mas como assim? Primeiro, eu lembro da aula de geografia, temos as placas tectônicas, e aí quando faz... Vê se eu tô mais ou menos. Peraí. Isso mesmo, peraí que eu também era uma boa aluna, peraí. E aí quando dá uma movimentaçãozinha, porque a gente tem umas coisas mais densas, né, lá embaixo da terra, dá uma movimentadinha, e aí dá o choquezinho, aí causa terremoto. Mais ou menos isso? É isso. Caraca, Brasil. Aí, pai e mãe, viu, deram certo, tá? Mas me conta agora a especialista. É isso mesmo que a Flávia falou.
Então, na verdade, a gente sempre aprendeu que não tem terremoto no Brasil, né? Uhum. O que não é verdade. Então, a gente tem terremoto no Gente, Brasil. eu tô chocada que tem terremoto no Brasil. Só que era uma magnitude muito baixa, né? Às vezes a gente acaba nem sentindo. Aham. Mas recentemente, até saiu na mídia, né? Recentemente, uns 2 anos pra cá, nós tivemos 2 terremotos que as pessoas aqui na Grande Vitória, elas sentiram. Na verdade, um na Grande Vitória, né? Que o pessoal sentiu, e teve um em Pancas também. Na verdade, foram 2 ou 3 em Pancas, mas as pessoas sentiram. E lá a casa tá até rachada, eu fui lá ver. E aí, a gente achou o registro, realmente, teve terremoto, magnitude baixa, só que ele foi raso, né? Então, os terremotos, quando eles são muito profundos, dependendo da magnitude, a gente nem sente. Mas se ele for um pouco mais raso, que a gente chama, né? A profundidade mais rasa, a gente acaba sentindo na superfície. Então, as pessoas acabam relatando, né? Elas às vezes ouvem um barulho, estrondo, ou até mesmo um tremor muito rápido. E aí, a gente vai pesquisar e realmente ver que aconteceu o terremoto naquela área. Então, no Brasil todo tem terremoto. Aliás, o Espírito Santo, nós tivemos o terceiro maior terremoto do Brasil, foi aqui em Vitória, na verdade. Quando que foi isso? Foi, se eu não me engano, em 1951. Foi o terceiro maior terremoto de Vitória. Eu tenho até os jornais da época, né, que registraram isso, relatando, os moradores relatando, vidros quebrados na janela. Foi um terremoto muito forte. Mas como ele aconteceu no mar, as pessoas sentiram aqui, mas ele aconteceu no mar. Né? Então, as pessoas não sentiram tanto assim. Esses outros foi realmente no continente, mas a magnitude bem mais baixa. No Brasil todo tem terremoto, na verdade. No Nordeste, a gente tem uma quantidade bem maior, né, desses terremotos ali. E é o que você falou no início, na verdade, as grandes magnitudes estão relacionadas aos limites das placas tectônicas, né, onde tem os maiores tremores, né, por exemplo, o Japão, que a gente ouve falar o tempo todo. Na Europa mesmo. Então, onde a gente tem esses encontros das placas, é onde a gente vai ter realmente os terremotos de grande... Aí, do que eu lembrava lá do que eu estudei, é porque o que não teria terremoto no Brasil. Por que eu aprendi que não teria terremoto no Brasil? É que essa placa tectônica, essa junção, já tava, tipo, no meio aqui do Atlântico. Isso. E aí, em tese, seria longe do Brasil, então por isso que o Brasil era, então agora eu já sei que não é mais. Mas você já pode dar até aula pra mim, eu já tô sabendo tudo. Brasil, olha lá. Nossa, gente, eu sou 1001 utilidades aí. Eu sentava no fundão, mas eu estudava. Tô vendo. Eu era da... Sempre fui da galera, mas eu realmente estudava. Tô vendo. Você já provou, já. Mas é por isso que eu acho que eu aprendi que não, em tese não tinha terremoto. Mas eu vou te fazer uma super pergunta. Acho que eu tenho essa dúvida desde que eu era criança, tá? Agora eu fiquei até emocionada. Eu lembro uma vez que eu vi como que o trauma fica na nossa mente, né? Eu lembro, eu era criança, e passou no Fantástico que tinha uma probabilidade de ter esse terremoto no Atlântico, onde tá essa divisão da placa tectônica, e que isso iria causar um tsunami, e que isso ia inundar a parte do litoral. Enfim, ia ser Espírito Santo, Rio, era mais ou menos nessa faixa. A probabilidade disso acontecer. E eu lembro da simulação disso, eu assistindo essa simulação no domingo. E aí eu não dormia por noites. Por quê? Porque eu sempre morei na frente da praia. E aí a minha janela do meu quarto era de frente pra praia. E aí eu acordava à noite olhando, pensando o que eu ia fazer. Eu falei, bom, pelo menos eu sei nadar. Aí eu estou aqui dentro do prédio, então quando passa água, eu consigo me jogar pra nadar. Ó a minha mente. Ou eu pensava o seguinte, mas eu também tô perto do aeroporto. Então quanto tempo eu vou demorar com os meus pais pegando o carro pra ir no aeroporto pra pegar um avião? Entendeu? Olha a maluquice. E aí eu quero saber, qual a probabilidade disso acontecer no Brasil? Porque até agora eu amo morar perto da praia, do mar, mas eu sempre fiquei pensando nisso. E juro, eu ouvi isso tem uns 20 anos. Imagino. Então, a probabilidade disso acontecer é praticamente nula. Ai, olha, paz no coração. De ter um terremoto forte, assim, de tsunami, então, também. Porque é exatamente o que você falou, né? O Brasil, ele tá sobre a placa sul-americana, né? A gente tá numa região geotectônica, a gente chama intraplaca, né? Sobre a placa. E o limite, a gente faz o limite a oeste com a placa de Nazca, que é o Chile ali e tal. E aqui no meio do oceano, com a placa africana. Então, no meio do oceano, realmente, é o que você disse, nós temos esse limite entre essas duas placas. Ali, sim, agora a gente está aqui, está tendo terremoto lá. Você pode ter certeza.
o tempo todo acontecendo, porque ali é um limite de placa tectônica. Só que a gente está bem longe desse limite, né? A nossa parte continental aqui do Brasil está muito longe desse limite. Então, a probabilidade de chegar um terremoto de magnitude alta ou um tsunami aqui é praticamente nula. Isso aí a gente pode ficar tranquilo. Mas tem tremor de terra. Até porque a gente tem falhas, essas rachaduras, digamos assim, né? No Brasil todo, Espírito Santo. Então, aí elas se movimentam, né? Uma falha geológica, por conceito, ela tem que se movimentar. E existe um monte de falha. Então, além das placas tectônicas, tem esses ajustes das falhas dentro do próprio continente. Mas numa magnitude baixa, pode ficar tranquilo. Ai, gente, eu vou continuar morando no litoral tranquilo, então. Isso aí. E eu tenho outra dúvida dessas coisas. Eu vou aproveitar que você é especialista aqui, porque o senso comum aqui eu vou perguntar. Eu fiquei imaginando o seguinte: se, como a gente aprendeu também na história, eu voltando aqui minhas origens. Quando a gente aprendeu na história, que por conta dessas movimentações de placas e tudo mais que acontece lá por debaixo da terra, deveria ter uma possibilidade de os continentes se encontrarem novamente. Ótima pergunta. E aí, o que eu quero saber existe essa possibilidade? Porque até onde eu lembro da escola e tal, houve esse rompimento e aí houve esse afastamento. Então, até se você colocar um pouco meio que a América do Sul com a África ali, dá mais ou menos Gente, você pode dar aula pra mim. Até questão de prova, você já tá sabendo. Isso é questão de prova, hein? Sério? Gente, viu? Que é um dos indícios da teoria tectônica de placa, o encaixe dos continentes. Aí, Brasil! Como assim? Eu tô me sentindo muito inteligente agora. Que isso? Não, tô brincando, mas essa é uma dúvida que eu sempre tive, tá? Qual é a probabilidade disso acontecer novamente? Porque eu sei que a gente tá em movimento o tempo todo. Eu entendo que a gente tá aqui na superfície, a gente tá num continente, mas a gente tá se movimentando, né? Por tudo que tem por baixo, água e enfim. Aí agora eu quero saber a parte da especialista. Então, é exatamente isso que a Flávia falou. A gente está aqui, mas as placas tectônicas, elas estão se movimentando o tempo todo, né? Na verdade, elas estão, no nosso caso, o Brasil está aqui, a África está aqui, a gente está se afastando, né? Antigamente estava todo mundo, era uma massa única, né? Que você mencionou aí, que chamava Pangeia. Era o único continente que a gente tinha. E aí as placas foram se movimentando e deu a configuração atual que a gente tem hoje. Só que essa movimentação continua, ou seja, nós temos vários estudos que já apontam isso, como que seria a configuração daqui a, sei lá, milhões de anos, né? Como é que seriam esses continentes? Então, a ideia é que o Brasil e a África estão cada vez se separando mais. Então, o Oceano Atlântico ele vai ser cada vez maior e essa parte continental que vai juntar aqui do outro lado, né? Então, por isso que a teoria da tectônica de placa é chamada dança dos continentes, né? Porque eles estão se movimentando o tempo todo, se ajustando o tempo todo. Então, a configuração com certeza vai mudar e pode ser o que você falou, voltar ao que era antes. As massas se juntarem novamente. Tô chocada. Não exatamente igual, né? Porque tem umas modificações ali, uns rifts novos na África. Você já ouviu falar que tem umas rachaduras ali no leste da África? Sim. Que estão se separando já, então tem uns mares que são menores, né, que vão virar continente, exatamente pela movimentação da placa tectônica. Então, essa configuração toda que a gente vê hoje, daqui a uns anos, milhares de anos, já não vai ser mais. Eu tô em choque. Várias dúvidas que eu tinha durante a vida, eu tô tirando hoje. A minha outra dúvida é a seguinte. Eu vou aproveitar, tá? Minha outra dúvida é a seguinte. Com a questão de mudanças climáticas, né? E a gente tá falando sobre isso, até é um dos nossos assuntos no Papo do Ano, que vai ser em agosto, dia 8 de agosto aqui em Vitória. É justamente para falar sobre o ESG, né? Então, qual é a nossa preocupação justamente de colocar esse ambiental, juntar, né, com o social e a governança, pra gente ver melhores, porque a gente já sabe que essas matérias, né, são finitas, né? Essas matérias-primas que a gente tem, tudo é bem finito, agora a gente já sabe disso. E a gente tá vendo que vai ficar cada vez mais escasso pra gente ter e pro mundo conseguir sobreviver a tudo isso. A minha dúvida é, com essas mudanças climáticas, eu lembro que eu vi em algum lugar, alguma reportagem, que Tuvalu, que é uma ilhazinha lá na Oceania, vai ser a primeira a desaparecer
pelo aumento do nível da água, do nível do mar, né? E tudo isso que está acontecendo nessas mudanças tipo, antes a gente não via tantos desastres climáticos, né? Em destruição em massa, né? E a gente tem visto isso com uma certa frequência. Certo. Pelo que eu lembro, assim, do que eu era criança. Sim. Agora, eu lembro que tem aumentado. Tem aumentado. E acho que é por isso que a gente está discutindo tanto sobre quais são as iniciativas que a gente tem que fazer para a gente realmente continuar sobrevivendo aqui nesse planeta. O que eu quero entender é o que realmente a gente pode fazer hoje. Eu não sou especialista, mas o que eu, Flávia, posso fazer talvez dentro da minha empresa ou dentro da minha casa, ou enfim, ou de propagar informação para ajudar em todas essas mudanças que estão acontecendo. Tá. Complexa pergunta, hein? Boa. Então, na verdade, sim, essa questão que você mencionou dessa ilha, especificamente dessa ilha, eu não tô por fora disso daí. Mas é possível que aconteça sim. Por quê? Assim, nós temos as mudanças climáticas que realmente elas já estão acontecendo. Né? O que é a mudança climática? É uma alteração do clima que já naturalmente ele já acontece. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Desde que a Terra é Terra, nós já tivemos essas variações climáticas, tanto de chuva quanto de temperatura. Isso já mudou na história da Terra toda e tem essa variação. Agora, nesse período atual que a gente está, que é o que a gente chama de quaternário, recente, que nós estamos vivendo hoje, essas variações elas estão mais frequentes, né? Nós temos as variações climáticas mais frequentes. E tem uma série de razões, só que ela está sendo intensificada pela ação humana, né? Então, nós estamos fazendo isso. Principalmente com essa questão do dióxido de carbono, dos combustíveis fósseis, isso aí, a questão dos matamentos de florestas, isso aí já está mais que comprovado que está acontecendo. Então, o mar, por exemplo, você mencionou aí, ele já subiu cerca de 20, 25 centímetros globalmente. Isso é muita coisa. É muita coisa. Então, áreas que... Não sei se você vai se lembrar aqui, mas algumas praias que antigamente você via o tamanho, que até onde ia a faixa de areia, já nem se tem mais. Aqui pertinho, né? Em Meiaípe, em Guarapari, já não tinha mais, foi correndo até a pista, né? E tiveram que fazer de novo ali tem um pouco a questão da erosão costeira também, né? Então, a erosão costeira também é uma questão, mas essa questão da subida do nível do mar, isso já está mais que comprovado. E algumas áreas que hoje, e aí está muito essa discussão aí, não sei se vocês têm acompanhado a questão da PEC das praias, né? Então, na verdade, eu acho que a gente tem que pensar que vão ter áreas que vai ser do mar, não vai ser nem de ninguém, não vai ser nem... Nem se você quiser privatizar a praia, vai rolar. Eu acho que essa é a questão, né? Então, a gente tem que começar a se preocupar, na verdade, com isso. E o que você mencionou, o que precisa ser feito, na verdade, é que assim, a mudança já existe, a mudança climática já está posta, né? E como você mesmo percebeu e mencionou, só tem aumentado frequência e intensidade. O que tem que ser feito? Agora a gente tem que prevenir as coisas. As pessoas já moram em locais onde não deveriam. Então... como é que a gente vai resolver essa questão? O que fazer, né? A grande pergunta é essa, porque já está acontecendo, não tem como voltar atrás. Então, a gente tem que pensar em delimitar essas áreas de risco para que essas pessoas moram, tentar desapropriar o que efetivamente pode colocar em risco a vida das pessoas, ou pelo menos informar essas pessoas que elas estão numa área que, olha, tem um risco muito grande de acontecer perdas, né? Inclusive de vidas aí. Eu acho que esse é o momento. É o primeiro trabalho, eu sempre falo, toda vez que eu vou dar uma palestra, uma entrevista, eu falo na palavra prevenção. E é o que a gente nunca fez. Então, se você reparar, todos os desastres ambientais, todas essas questões que a gente sofre no Brasil, começou por quê? Porque a gente não se preveniu. Então, o que eu fico pensando, e me questionando, na real, vou dar um exemplo. No Rio de Janeiro, na época de final de ano, de dezembro, janeiro, por exemplo, ali na área da Lagoa, ali, né, mais ou menos, geralmente acontece essas chuvas intensas e aí dá o deslizamento. Isso pra mim ficou muito marcado, eu vou te explicar o porquê. Porque eu tava fazendo intercâmbio, eu morei no Canadá, tinha 16 anos. Ah, que legal! E aí, eu cheguei da escola e os meus pais estavam me esperando, assim, tipo, meio assustados. E aí falou assim,
qual cidade que sua família mora, né, e tal, não sei o que. Eu falei, ai, meu Deus do céu, o que aconteceu? E aí, foi justamente um deslizamento, porque houve a chuva intensa. E, na verdade, isso eu lembro gravado na minha mente. Com 16 anos, agora 15 anos depois, a gente vê essas coisas se repetindo. Sim. O que a gente não tinha visto até então era, por exemplo, essa tragédia que foi no Rio Grande do Sul. Uhum. Que foi numa magnitude muito maior, assim, Sim. de um estado inteiro devastado. Uhum. E aí o que eu fico me questionando é o seguinte: tem tantos especialistas, pesquisadores que já estão fazendo projeções de milhões de anos daqui pra frente. Não tem como prevenir isso, não tem como saber, por exemplo, que, sei lá, vai ter uma chuva muito forte que vai aumentar o nível do rio, vai inundar um estado inteiro, assim. O que a gente percebeu não existe nenhum plano de contingência para isso. E como você que é especialista na área, para quem que a gente tem que, por exemplo, ir atrás no poder público para que isso aconteça? Por exemplo, aqui no Espírito Santo, né, a gente tem vários rios expressivos, né? Tem o da Barra do Jucu, tem Ilha de Santa Maria, enfim, tem vários rios aqui. Mas a gente também tem o mar. Uhum. Se já tá aumentando nível de 25% agora, o que a gente pode fazer? O que a gente pode ir atrás para, enfim, ter um plano para isso? Para que isso, por exemplo, não se repita do que aconteceu no Rio Grande do Sul? Sim, boa. Na verdade, tem que ter uma política pública para poder delimitar essas áreas e saber o que vai se fazer com essas áreas. Porque os estudos já mostraram, como eu mencionei, o nível do mar subiu e está subindo. O derretimento das geleiras aconteceu, então está acontecendo aí. Isso é uma coisa que tem que ser vista. Essa questão de deslizamento, desmoronamento que você mencionou, em Vitória mesmo, Petrópolis aconteceu recentemente, né? Acho que você lembra da tragédia de Petrópolis. Quando aconteceu, que eles me perguntaram, porque era muito perto, né? Eles sabiam que eu morava no Espírito Santo. Isso aconteceu em Paraty, se eu não me engano. Foi naquela região, em Búzios, Paraty. E aí, eles achavam que eu tinha família lá, por ser muito perto. Sim. E aí, claro que depois logo eu liguei pra minha família, tava todo mundo bem. Porque era uma época também de férias e tudo mais. Então, é uma região também que recebe muitos turistas, né? Sim. Eu lembro que teve uma fatalidade com turista na época. E aquilo me marcou muito. Eu falei assim, caraca, mas acontece tanta coisa, assim, no mundo que foi... E foi na mesma época que aconteceu o terremoto no Haiti. E aí, ali realmente que destruiu mesmo o país, né? De uma forma muito significativa. Sim. Então, foram essas tragédias muito próximas que aconteceram e que me marcou dessa mesma forma. E eu lembro também, no Espírito Santo, a gente teve, acho que foi em 2014 ou 2015, no final do ano, que também inundou. O que a gente viu que aconteceu aqui no interior do estado... Mimoso agora, em Mimoso, né? Eu lembro de ter visto isso vindo pra Vitória pra Natal, né? Passar Natal em casa. E eu lembro de estar descendo o avião e ver as pessoas em cima dos telhados, assim, pedindo ajuda. Eu lembro eu começar a chorar, assim, porque você... O que você faz, né? E eu lembro que a gente chegou, tava tendo uma campanha de doação na Praça do Papa, e tipo, água e roupa e tudo, e é o que a gente pode fazer aqui, né? Limitado. Mas a minha questão toda se tem tanta pesquisa, por que não é feita uma prevenção efetiva, sabe? Para tantas tragédias que estão, em tese, sendo anunciadas. Sim. Então, diferente dos terremotos, o clima é algo que a gente consegue ter um monitoramento mais aprimorado, né? Saber quanto que vai chover, quando vai chover, quando vem. Tanto é que tem a previsão do tempo e tudo mais. Terremotos a gente não consegue. Não tem como saber. Não tem como prevenir. Não existe. Para o clima ainda tem essa questão. Só que vai um pouco além disso, porque além de você saber isso, você tem essas pessoas, igual você mencionou aí. A gente tem um problema das enchentes, que as pessoas que moram nas margens dos rios, o rio, ele tem uma tendência natural de encher e transbordar. Isso é da natureza, né? A gente é que tá morando no lugar errado. A gente não devia estar ali. A gente nem devia estar aqui, eu vou combinar. No caso aqui, a gente tá em um aterro também, né? Então entra outra história também, a questão dos aterros em Porto Alegre também foi uma questão que piorou, né? Intensificou a questão lá.
Mas, além dos rios, você mencionou as encostas. Então, a gente não tem só o problema das enchentes. Tem o problema de deslizamento de terra, desmoronamento, queda de rocha, que pode vir igual Mimoso. Mimoso está encaixado num vale, numa área, quem conhece Mimoso, num vale, né? Então, tem um rio passando ali, tem essas encostas ali. Então, eu lembro que desde a época da faculdade, Mimoso já era uma área onde você tinha... Inclusive, acho que um dos primeiros artigos que eu publiquei em congresso foi de Mimoso do Sul, falando sobre deslizamento, movimento de massa, que a gente chama, né? Tecnicamente falando, que são esses movimentos da terra, do solo, das rochas, né? Então, a questão é, vou de novo mencionar isso aí, como que a gente pode fazer para administrar essas pessoas que já estão nessas áreas? Mas, primeiro, quais são essas áreas e qual o tamanho dela, né? Uhum. Eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita é isso, no Brasil inteiro. Quais são as áreas de risco, tanto para inundação de rio, quanto para deslizamento de terra, quanto para o nível do mar vai subir? Isso é a primeira coisa, a gente tem que ter na mão isso aí. Para depois entrar com a ação de o que nós vamos fazer com essas pessoas. O que pode ser feito. Porque não adianta nada também a gente, vai prever, vai chover daqui a 2 dias. Eu não consigo tirar uma cidade inteira dali em 24 horas. Entende? Então, o planejamento ele envolve outras coisas. Essa questão da mudança climática ela é multidisciplinar. Não adianta só um especialista em clima, em meteorologia, envolve outras coisas, tem a questão social, né, que é muito... Imagina, alguém chegar pra você e falar assim, Flávia, você precisa sair da sua casa, tá? Você em questão tá lá, de 50 meses. anos. É porque você vai perder tudo, né? Eu tenho uma alternativa, mas assim, é a sua casa, você tem uma conexão, né? O seu lar, as suas coisas, o seu bairro. Então, assim... Tem uma questão multidisciplinar que precisa ser olhada, mas é para já, é para ontem, né? Com muito cuidado. Então, agora, como você mencionou, com a intensificação da frequência e intensidade dos acontecimentos, agora as políticas públicas estão começando a se movimentar para poder começar a resolver de alguma maneira, né? Porque o que aconteceu no Rio Grande do Sul até então não tinha acontecido dessa maneira no Brasil, né? E aí, acho que foi o maior alerta, né? Para Exatamente. todo o resto, porque... E diferente do que você falou assim, né? Os países... Ontem eu estava dando uma entrevista e falei isso também. Que nos países, por exemplo, o Japão, né? Tem uma questão da própria cultura, educação também. Eles sabem o que é o terremoto, por que acontece, como prevenir. Eles sabem uma série, mas aprenderam na escola, desde sempre. A gente aqui, por exemplo, não sabe. Igual eu falei, tem as encostas, as pessoas às vezes não sabem, que são os morros, que tem o movimento de massa ali, né? Que é o solo, que pode... São coisas básicas que, como você perguntou, né? Assim, o que a gente pode fazer? Eu acho que esse tipo de informação já é uma coisa importante. As pessoas, pelo menos, têm que saber onde elas estão. Coisa mínima da natureza. Olha, a margem do rio não pode morar por causa disso, disso e disso. Então, são coisas mínimas que, infelizmente, a gente no Brasil, a gente nunca teve e ainda não tem. E é uma coisa pequena, vê? Uhum. Mas que pode ser mudada também. Eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso também. Isso é paralelo ao que eu tinha mencionado, a questão do planejamento, de como resolver isso, né? Mas essa questão cultural, educacional, para as pessoas também entenderem o que está acontecendo, né? As pessoas, de uma maneira geral, eu acho que precisa estar preparadas, né? A gente precisa cuidar dessas pessoas. É o que eu penso. Eu acho que é o mais importante, né? O cuidar de vidas, né? São vidas. E quando a gente vê essas mudanças, né? Ou essas catástrofes, né? Ambientais, o pior não é perder a casa, é perder vida. Exatamente. Então, é o assunto do momento, né? O que a gente precisa discutir e o que nós, né, como civis, a gente pode fazer para mudar isso. E não só depois que a tragédia acontece. Eu acho que isso é o mais importante. A gente tá vendo que tem eleição aí. Então, quem é que tá falando sobre isso? Quem é que tá preocupado? Porque parecia uma coisa muito distante. Isso. Nossa. E agora, por exemplo, a gente tá vendo que não é tão distante assim, né? Isso acontece. Isso tá acontecendo perto da gente. Sim. E aí, agora eu já vou te perguntar sobre o aterro, então. Porque eu sei que Vitória, a maior parte aqui da nossa ilha é de aterro. Uhum. E quais são essas preocupações? Primeiro, como que faz pra você falar assim, então vou aterrar, vou aumentar aqui minha região, meu território. E o que também a gente tem que ter de preocupação por viver, por exemplo, num aterro? Nossa, pergunta polêmica. Hoje eu tô afiada. Gente, olha, eu tô tirando todas as minhas dúvidas de criança, tá? E me escolheu, né? Então, Vitória, o município de Vitória, parte dela é ilha e parte dela é continente, né? Uhum.
Então, a gente, por exemplo, agora a gente está na parte continental. Uhum. Aí a parte insular, que é a ilha, por isso que tem essas pontezinhas, né? Ponte da Passagem, Ponte Artesã, que a gente vai para a ilha de Vitória. Vitória, a ilha mesmo, se você olhar um mapa, pegar um mapa, sei lá, de 1500, você vai ver que a configuração dela era completamente... Você tinha várias ilhas separadas, não sei se já teve oportunidade. Eu já vi, É muito legal, né? Então, tinha muita área de mangue, era o que me falavam, assim, o que eu ouço dos meus avós, até dos meus pais, era que tinha muita área de mangue. Muita área. A Praia do Canto, por exemplo, é toda aterrada, é aterro puro. Não tem terra firme ali, terra firme entre aspas, né? Ela é toda aterrada. Então tem grande parte de Vitória é tudo aterro. A parte de Bento Ferreira ali, é tudo aterro. Né? Então, mas na verdade foi por uma questão de ocupação mesmo da ilha, né? Esses aterros, eles são comuns a gente fazer no mundo inteiro. A questão é ele ser... A gente não sabe na época efetivamente como é que ele foi, mas... o único problema do aterro é essa questão da drenagem depois, né? Essa questão hídrica, como é que vai funcionar. Porque depois vai colocar o asfalto e não tem pra onde a água escoar. E aí começam todos esses problemas de alagamentos e afins, né? Aí um aterro bem feito tem que ser pensado hoje, né? Principalmente com as tecnologias que a gente tem que pensar em como drenar essa água por conta do material. Quando você vai aterrar, você vai jogando tudo que é tipo de material. E a gente sabe que na natureza tem materiais mais permeáveis, outros menos. E isso tudo influencia em você, entre aspas, encharcar, né, esse material. E aí ele vai causar aquelas poças ou não, ele vai realmente infiltrar. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração nesse sentido. Bom, a gente já tá chegando, quase encerrando o nosso papo. O que eu quero saber é qual foi o seu maior desafio, assim? Qual foi o seu maior caso que você estudou e tudo mais, o que você viu acontecer, de transformação? O que nessa sua carreira foi o seu maior desafio dessa carreira toda? Em termos não científicos, mas de carreira mesmo, foi eu finalizar meu mestrado. Esse foi o meu maior desafio de vida, eu acho. Porque como eu falei, foi um momento crucial, marcador em vários sentidos na minha vida. Então, foi o meu grande desafio de vida da Luísa ali. Ali tem um divisor d'água bem marcado mesmo, né? Em termos científicos, a minha tese de doutorado foi bem complexa para eu poder... Qual foi o tema que eu fiquei curiosa? Neotectônica no estado do Espírito Santo. A gente rodava o estado todo para achar falhas, né? Essas falhas geológicas, essas rachaduras. A gente parava na beira de estrada, se vou resumir, a gente parava na beira de estrada, olhava algumas falhas geológicas e tinha que medir essas falhas, né? E dizer o tipo de falha que era, como é que ela era, e depois a gente tinha que colocar num programa para plotar essas falhas, para depois ver em qual regime tectônico estava encaixado essas falhas, para a gente poder dizer, olha... A tectônica se movimenta assim, aqui por cada placa, tal, para poder relacionar com o global. Só que foi algo, assim, para o estado inteiro, que a minha área de estudo foi o Espírito Santo todo, então a gente fez muito, viajamos esse Espírito Santo todo, assim, de cima a embaixo. E teve a parte que eu ainda fiz na Itália para poder comparar uma metodologia que eu fiz aqui com a que um professor desenvolveu lá. Então, acho que isso foi um marco maior até agora, assim, na minha carreira. Sensacional. Rodou o estado inteiro. É isso que eu quero fazer, rodar o estado inteiro. Não procurando rochas, mas assim, conhecendo. E, aliás, falando nisso, o Espírito Santo é muito bonito. Eu tava falando disso ontem também. Os capixabas quase não conhecem. O Espírito Santo, ele tem uma diversidade, né? Ambiental, geológica... Aqui tem de tudo, né? Tem de tudo, e é num limite político. Isso que é o mais interessante do Espírito Santo. É num limite político, né? É num limite territorial. Você tem dunas de Itaúna, você tem a Foz do Rio Doce, que é magnífica, que é um outro ambiente. Você tem aqui, subindo Pedra Azul, a Serra da Mantiqueira, que a gente sobe aqui. Então, você tem, assim, vários tipos de ambientes. Tem um mangue, temos mangues super importantes. Temos os cordões litorâneos ali em Linhares, né? Que são marcos geológicos raros no Brasil.
Então a gente tem, assim, uma beleza, o Espírito Santo ele é fantástico. Eu sou apaixonada pelo Espírito Santo. Eu também sou suspeita pra falar, né? Porque eu também saio, eu sempre volto pra cá. Acho que aqui é casa e acho que a gente tem esse privilégio, né? Sim. De morar aqui, de estar, por exemplo, em Guarapari, né? A gente chega na praia em 30 minutos, 40 minutos, mais 15 a gente sobe ali pra Buenos Aires, que é justamente região montanhosa. Sim. E rural, e você tem isso em uma diferença de 15 minutos de carro, né? Assim, uma beleza completamente diferente, clima também diferente. E a gente consegue realmente ter tudo por aqui. E acho que não só isso, né? Na diversidade que... Eu lembro que a gente foi no museu, acho que tem em Santa Teresa, que tem sobre diferenças de beija-flores e flores, né? De orquídeas, orquidárias e tudo mais, assim. A diversidade que a gente tem aqui... Santa Teresa é linda também. Também, então realmente conheçam o estado, né? Conheçam o lugar que a gente mora, porque eu acho que a maioria não conhece, não tem dimensão da beleza e... Da diversidade de e coisas. Da riqueza que a gente tem aqui. Bom, Luísa, chegando pro final do nosso episódio, tudo isso que a gente conversou, muito obrigada primeiro por ter respondido todas as minhas dúvidas e curiosidades. Mas depois disso tudo que a gente conversou aqui, a gente sempre pede para as nossas convidadas deixarem uma sacada de ouro para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Então, depois de tudo isso que a gente conversou, qual é a sacada de ouro que você deixa pro nosso episódio? Você sabe que eu comecei a pensar nessa que você chamou de sacada de ouro, mas de uma finalização, quando eu terminasse alguma palestra, alguma coisa, que é o que eu chamo de PDF, né? Que é planejamento, disciplina e foco. Acho que se você tiver essas 3 coisas, não tem como dar errado. Planejamento, disciplina e foco. Sensacional. Eu não preciso falar mais nada, né, Brasil? Mas eu queria saber, para quem quer te encontrar nas redes, como que te encontra nas redes sociais? @Luiza Bricali no Instagram, e também tem o Instagram do meu laboratório da UFS, que é @lanese.ufs. E obrigada pela oportunidade, o papo foi muito legal. Eu que te agradeço. Obrigada pelo convite, adorei, manhã maravilhosa. Muito obrigada, Luísa. Bom, e para vocês que continuam seguindo o Papo de Quinta, é papo.de.quinta. O mais importante, gente, estamos no dia 8 de agosto, teremos o nosso papo do ano, Mulheres que Inspiram o Futuro. Vamos falar também sobre todas essas mudanças, a gente vai discutir sobre ESG. E logo depois também teremos nosso after no Oasis Beach Club com o DJ Jazz Benevides. Então eu espero vocês, e para vocês me encontrarem é no @Flavitia, e já sabem, comentem, curtem, compartilhem que a gente vê tudo. Um beijo e todos os dias faça a diferença.